Bom dia, pessoal. Tô aqui trabalhando, fiz um vídeo para vocês verem minha tela, como eu faço para analisar a pressão. Aí resolvi dar uma passadinha aqui para comentar com vocês o que significa a pressão na nossa escrita. Tem um significado bastante relevante. A pressão é o tipo de característica que ninguém consegue te copiar. Alguém pode tentar te copiar de repente a maneira, a forma da tua letra, mas a pressão não. O que é a pressão? É quando a gente pega a caneta e exerce uma certa pressão sobre o papel para escrever. Essa é o nível de energia psíquica, é a sua libido, é a sua respiração, por isso que eu trabalho em conjunto com a respiração também. Então, é realmente relevante o assunto pressão, mas nem sempre a gente consegue perceber no olho nu. A gente precisa de certos elementos, certas ferramentas que o grafólogo usa. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente usa aqui na grafologia, que é o microscópio, né? Para que serve? Para que a gente possa identificar, por exemplo, a pressão. Dá uma olhadinha aqui, ó, essa é uma letra G, tá vendo? Nesse lugar aqui a gente vê que faltou a pressão na hora de traçar. E também a gente consegue identificar que quando desce, olha, quando faz o gesto de descida, tem bastante tinta e ficou um pontinho aqui bem nessa região. Tudo isso na grafologia tem um significado, né? E claro que não é um traço, mas nós conferimos o texto e como essa pressão que indica a vitalidade do escritor está colocada no papel. E não dá para a gente ver isso com os olhos nus, né? A gente precisa de uma ferramenta mais de precisão para conseguir identificar essa característica. E principalmente para quando eu estou fazendo uma espécie de perícia, né? Na perícia a gente necessita mais realmente desse elemento extra aqui que é o microscópio. E olha como é interessante, a gente consegue ver quanto de tinta soltou da caneta, até como a bolinha soltou a tinta, se tá uniforme, se não tá, ao final dessa letra. A gente identifica que no final da letra R tem um padrão, né? É uma pontinha aqui mais como se fosse começando a afinar, né? Não totalmente fina, mas com bastante intensidade. E aí a gente começa a buscar os padrões, as repetições, se realmente todas as letras acontece isso, se é só em uma, ó como é o ponto, olha como é o final de uma letra. Que letra é essa aqui? Ah, esse aqui é um parênteses, ó. Esse traço aqui é um parênteses, que também termina igual. Olha esse S aqui, isso aqui é um outro S. Olha que interessante, termina da mesma maneira. Então, esses gestos, né, a gente chama de pressão, a quantidade de pressão que você faz para você escrever. Por isso que a pressão é um tipo de coisa que nenhum falsificador consegue te copiar. Ele vai copiar a forma da letra, etc., mas não a pressão. Isso é muito único e tem a ver com a nossa respiração, com a vitalidade, com a energia que você tem. E é super interessante, né? Por isso que eu falo para vocês, vem estudar grafologia comigo, aqui você vai aprender na prática, eu vou te mostrar como eu faço. Como eu tô fazendo aqui hoje, que é o meu trabalho. E aí, pessoal, essa pressão, ela pode ser profunda, pode ser nutrida, como vocês viram aqui, é uma pressão bem intensa, né? Existe profundidade. Quando tem profundidade numa pressão, o que isso quer dizer? Isso significa que o escritor tem força vital, tem um caráter, tem necessidade de conquistar e dominar a realidade material. Também, se for uma escrita negativa, né, se não tiver características positivas, a gente vai identificar como falta de espontaneidade, certo pragmatismo, insensibilidade. Então, não é que só tem o lado positivo, nós somos luz e sombras. E a gente, através da grafologia, consegue identificar onde que está o ponto certo, o ponto de mudança, onde a gente vai conseguir transformar aquilo que está nos impedindo de chegar em algum lugar. A gente também tem outras características da pressão. E aí, pessoal, essa pressão, ela pode ser profunda, pode ser nutrida, como vocês viram aqui, é uma pressão bem intensa, né? Existe profundidade. Quando tem profundidade numa pressão, o que isso quer dizer? Isso significa
que o escritor tem força vital, tem um caráter, tem necessidade de conquistar e dominar a realidade material. Também, se for uma escrita negativa, né, se não tiver característica, o ponto certo, o ponto de mudança, onde a gente vai conseguir transformar aquilo que está nos impedindo de chegar em algum lugar. A gente também tem outras características da vai identificar como falta de espontaneidade, certo pragmatismo, insensibilidade. Então, não é que só tem o lado positivo, nós somos luz e sombras. E a gente, através da grafologia, consegue uma característica que ela é positiva e é bom olhar para isso, porque nos dá a oportunidade de dar o próximo passo. Por isso que a grafologia, pessoal, ela vai direto no ponto, ela é assertiva e fala, onde é que você vai achar isso? Aqui, comigo, na grafologia, através desse método que eu criei para te ensinar mais facilmente e principalmente que tem a ver com o método. Porque aí, gente, o que acontece? O X da questão é você usar o conhecimento para trazer transformação para a sua vida. Esse é o método Radar, sabe? O ponto é, se você tem um conhecimento que não te gera transformação, então não serve para nada. E quando eu aprendi a grafologia, ela trouxe transformação na minha vida, muitas. Eu não estava tão bem, eu tive uma história difícil e graças ao conhecimento da grafo, eu fui me desenvolvendo e também hoje eu tô aqui para compartilhar com você e te fazer esse convite. Te espero nos cursos e seja bem-vindo. Se você chegou aqui, me manda depois um direct pra gente bater um papo e contar o que você tem interesse e saber como que eu posso te ajudar. Até já!